Olá, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Olá, vocês que nos assistem através do YouTube de vários lugares. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no nosso culto matinal. Olha que coisa boa! Domingo, nosso culto matinal. Aliás, no próximo domingo, nós já estaremos tendo o nosso culto matinal presencial. E tem mais. Domingo que vem é dia 8 de agosto, domingo, Dia dos Pais. Dia dos Pais, o nosso primeiro culto presencial de retorno será no Dia dos Pais. E você, papai, traga seus filhinhos, filhinhos tragam seus pais com todos os cuidados. Aqui vamos ter todos os cuidados, todo o protocolo, sem excessos, utilizando todos os meios de prevenção, agora nesse tempo em que a grande maioria já está vacinado, daqueles que têm alguma idade, daqueles que têm comorbidades, então estamos mais seguros. A transmissão baixou, mas nós não estamos baixando a guarda. Ainda assim, teremos todos os cuidados preconizados, ok? Mas vai ser muito bom estarmos juntos no domingo, dia 8, às 10h30, Dia dos Pais. Não vai ser bom? Olha que coisa boa. Quero lembrar dos nossos motivos de oração. Nós estaremos orando pelos aniversariantes, orando também por aqueles que estão enfermos, orando pelo nosso Brasil, sempre orando pelo nosso país, orando para que os nossos governantes sejam visitados por Deus, aqueles que são bons governantes sejam encorajados por Deus, protegidos por Deus, a eles seja dada sabedoria, e aqueles que são corrompidos, que sejam também visitados por Deus de forma poderosa, transformadora. Vamos orar pelos profissionais de saúde, eles têm sido valorosos nesse tempo tão difícil, orando também pelos pastores e missionários que estão aí espalhados pelos campos, pelas igrejas, não é? Ok, lembre-se também que nós temos ações sociais, nós estamos tendo o cuidado de distribuir cestas básicas para aquelas famílias que habitam no entorno da nossa igreja. Muitas estão muito necessitadas, nós temos nos mantido ali como um local de acolhimento, um local que ajuda com cestas básicas aquele povo. Então, se você quiser ajudar, Deus tocar no seu coração, cada cesta básica tem o valor de R$ 57,00, os dados bancários estarão aí na tela para você. Nós estamos cuidando também das ofertas de leite para o Lar Batista do Idoso. Ali há muitos idosos que dependem desse leite que nós mandamos, e também estamos cuidando de uma instituição que recupera dependentes químicos. É a Chácara dos Profetas. Se você quiser cooperar, você pode doar alimentos, doar roupas de frio, cobertores, roupas de cama, de banho, material de higiene, higiene pessoal. Tudo isso é útil para que eles possam manter o nível dos trabalhos que ali estão. Essa instituição, a Chácara dos Profetas, teve uma exigência da Secretaria de Saúde para a construção de algumas dependências lá. E eles estão precisando muito de materiais de construção. Precisam também de torneiras, precisam de louças de banheiro, precisam de portas, precisam de material de construção de uma forma geral. Se você tiver alguma coisa encostada lá, você não está usando, você vai poder ajudar essa instituição que tem abençoado homens na sua recuperação de dependência química. Pois é, tantas demandas, e nós podemos ser bênção na vida dessas pessoas. Você pode ser bênção também. Muito bem, quero lembrar a você que é uma bênção ter uma igreja como a nossa, amigos e irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Só por isso, porque Deus é fiel e tem demonstrado a fidelidade dele através da fidelidade de vocês, nós temos podido manter os trabalhos de ação social, manter a igreja com todas as suas obrigações sendo saudadas. Tudo vai correndo bem, porque
Deus tem nos abençoado através da sua fidelidade. Deus abençoe você, que você seja ricamente abençoado. Vamos orar, vamos pedir a Deus bênção para este dia, para este culto matinal. Logo depois vamos estar cantando, né, com o nosso grupo de louvor. Muito obrigado pelo grupo de louvor, pelos jovens, pelos músicos de uma forma geral que têm se mantido fiéis e comprometidos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa nossos pecados. Senhor, abençoa esse povo que está nos assistindo agora, Senhor, que eles sejam ricamente abençoados, abençoa suas famílias, as questões de saúde também das suas famílias. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe agora esta pregação da palavra. Unja-nos, Senhor, eu te peço, com teu Santo Espírito, tanto a mim que estarei trazendo a palavra, quanto aos teus filhos que estão ouvindo, para que tenham discernimento e compreensão dela. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, vamos ao nosso momento de louvor? Vamos lá. Bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã aqui na Igreja Batista da Freguesia. Esse que é o último culto da manhã que vai ser realizado nesse modo de casa, né? Nesse modo totalmente online, porque na semana que vem a gente já vai começar a fazer os nossos cultos presenciais a partir das 10h30, como o pastor já tem falado também, com todos os cuidados, com vários protocolos, mas certamente vai ser bênção, amém? Te convido a cantar nesse momento e depois uma mensagem do pastor Rogério para a gente amarrar esse culto que será bênção com certeza, amém? Vamos lá! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Tá pra gente, Corinho? Paizinho, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa vir, Deus, como essa canção bem falou, inundar o nosso coração, Senhor, com a tua presença. Que a gente possa sentir, Senhor, a tua voz, que a gente possa ouvir a tua voz e sentir o teu mover, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que a gente não seja, Pai, alheio, Senhor, às tuas vontades, Senhor. Muito pelo contrário, que a gente possa prestar mais atenção naquilo que o Senhor tem tentado nos mostrar, nos pequenos detalhes que muitas vezes a gente ignora ou não percebe por causa da nossa vida tão corrida, Senhor. Que o Senhor possa renovar o nosso espírito de esperança, Senhor, e que o Senhor possa novamente inundar o nosso coração, Senhor. Fica conosco, Deus, nesse domingo de manhã, Senhor. Abençoa as palavras do pastor Rogério, que tudo que sair da boca dele, Senhor, seja vindo de ti, Pai. Que a gente possa ter um bom domingo em família, Senhor, que esse dia seja abençoado e que o Senhor possa estar conosco, Pai, nesse momento. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. A gente está de volta então mais tarde no culto em família, a partir das 7h30 da noite. Até lá. Tchau. Ok, estamos de volta. Muito obrigado, grupo de louvor. Muito obrigado pelas músicas. Muito obrigado pela oportunidade desta comunhão adorando o nome do Senhor Deus. Vamos lá. Quero convidar você, então, para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Pode abrir, por favor. Lucas 12. Quero lhe fazer uma pergunta. O que realmente tem valor na sua vida? É claro que há muitas coisas na nossa vida, na nossa existência, na nossa família, na nossa casa, que nos são queridas, caras, né? Mas o que realmente tem valor para você na sua vida, ou tem o maior valor? Há um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Ou seja, nem tudo que reluz, que brilha, que nos atrai os olhos, atrai a nossa atenção, nem tudo é realmente valioso, nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre é fácil avaliar bem as coisas da vida, de forma que nós tenhamos discernimento sobre o que é mais importante. Nós sabemos que o ouro é sempre precioso, né? Historicamente, o ouro representa preciosidade, mas aquilo que brilha, aquilo que parece valioso, que nos seduz, que nos atrai, nem sempre é tão valioso assim. Quando eu era criança, já contei isso para alguns de vocês, eu passei uma boa parte da minha infância numa cidade na região dos Lagos, Arraial do Cabo. E ali sempre foi um local de muita pesca, belezas naturais maravilhosas. Eu me lembro, quando era criança, de ir com meu pai à noite, na beirada das rochas
da Praia Grande. Ali havia a construção de uma passarela de madeira acima do nível do mar, e ali havia muitos pescadores que levavam lampiões a gás muito brilhantes, e acionavam seus lampiões a gás naquela passarela à beira do mar. E então eles ficavam com grandes puçás, com cabos muito grandes ali à espera, porque as lulas que tinham seus cardumes lá fora, quando percebiam aquele brilho dos lampiões, elas eram profundamente atraídas, fortemente atraídas, e os cardumes de lula se aproximavam da beira do mar, das águas ali na beira das pedras. E então aqueles pescadores enfiavam aqueles puçás no meio dos cardumes de lulas, e eles pescavam muitas lulas. Eu me lembro daquela imagem dos pescadores, aquele frenesi, enfiando os puçás nas águas, e as lulas presas nos puçás vinham esguichando água, tinta, se movendo, aqueles olhos grandes, brilhantes. Tadinha das lulas, elas viram aquilo brilhando, acharam que era algo precioso e bom para elas, e não era. Era a destruição daquelas lulas, né? E a gente, cada dia que passa, cada dia que vai vivendo, vai ficando mais seletivo e buscando aquilo que realmente importa na nossa vida. Quanto a vida é preciosa? O que é realmente precioso na vida? Jesus conta uma história que nos ajuda muito a entender o que realmente é precioso na vida. Isso está aí em Lucas 12. Abra aí sua Bíblia em Lucas 12. Para começar, pense no que está posto aqui no primeiro versículo de Lucas 12, que diz que, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, e passou Jesus então a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: tomem cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus começa a ensinar ali no meio daquela multidão algo sobre o que é falso e que é verdadeiro, algo que realmente importa. Jesus vivia cercado de multidões, e as multidões se atropelavam, como nós vimos aqui, mas aquelas multidões que se atropelavam para estar perto de Jesus nem sempre compreendiam bem a sua mensagem, nem sempre entendiam bem qual era a intenção e a verdade que Jesus dizia. Então hoje nós vamos tentar entender bem essa escala de valores que Jesus nos apresenta. Vamos ver a história que está posta aí em Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21. Acho que primeiro vou ler a história completa para vocês e depois nós vamos juntos dissecando aí versículo a versículo, absorvendo, bebendo desse ensinamento de Jesus. Então, Lucas 12, a partir do versículo 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu então uma parábola, uma história, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava ele consigo mesmo, dizendo: puxa, que farei? Pois eu não tenho onde recolher todos esses meus frutos.
e disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Jesus aqui traz uma mensagem muito importante para todos nós. Primeira coisa que Jesus diz para aqueles primeiros homens que chamam Jesus, para que ele dividisse a herança entre os irmãos, talvez ali estivesse havendo certamente uma demonstração de egoísmo, não é? Uma briga por dinheiro, não é? E ali Jesus diz: homem, quem você pensa que eu sou? Jesus, naquela situação, foi confundido com um juiz, com um rabino. E Jesus percebeu qual era o sentimento central da vida daquele homem que pedira: olha, Jesus, como quem diz assim, usa da tua autoridade para fazer com que o meu irmão me dê uma parte do dinheiro que ficou para nós. Jesus percebeu que aquele homem tinha cobiça e que o outro também, provavelmente, tivessem cobiça. E essa palavra cobiça é oriunda do grego, que é a sede de ter mais e mais e mais e mais. O versículo 15, então, vai nos mostrar o seguinte: então lhe recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância ou na quantidade grande de bens que ele possui. Jesus recomendou: olha, tenham cuidado, cuidado com a avareza, cuidado com o apego ao dinheiro, cuidado com a supervalorização dos bens na sua vida. Na realidade, nós sabemos muito bem que essa avareza, essa cobiça, essa sede do dinheiro, ela pode cegar as pessoas. O dinheiro pode cegar. Uma herança, infelizmente, pode destruir uma família. Deveria ser um legado de bênção para a família, mas muitas vezes uma herança pode destruir uma família. E Jesus avisa: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele guarda, que ele acumula, que ele possui. Mas aí o texto agora começa a história central, que vai a partir do versículo 16, que diz assim: lhes proferiu ainda uma história, uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem arrazoava consigo, ou seja, falava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos, ou onde recolher toda essa abundância, né? E é interessante observar que esse homem só conjugava o seu pensamento na primeira pessoa do singular. Tudo era eu. O texto diz no versículo 18 que ele falava consigo mesmo. Depois, ele no versículo 19 dizia assim: olha, cuida da própria alma, da sua própria alma. Ele era uma pessoa que só pensava em dinheiro, mas só pensava em si mesmo. O pronome pessoal aqui, primeiro do singular, está envolvido e subentendido em toda a história. Aquele homem era o Eike Batista de Jerusalém do primeiro século. A sua fazenda devia ser a JBS da Judéia. Era assim que ele se via. Na realidade, ele não se conhecia.
ele não compreendia o fato de que ele era um pobre mortal. Ele não levava em conta que a riqueza dos bens que o alegravam tanto não poderia satisfazer e nem sequer comprar ou salvar a sua própria alma. Aquele homem estava embriagado pelos cifrões da sua riqueza, da sua colheita, da sua abastança. Aquele homem nem considerou que a sua fartura poderia também abençoar as necessidades de outras pessoas. Tudo ali foi conjugado na primeira pessoa do singular. Eu. Estima-se que naquela época, ali, vamos dizer, talvez estejamos aí no ano 30 do primeiro século, alguma coisa assim, né? Estima-se que havia cerca de 250 milhões de habitantes na face da Terra. Mas isso foi crescendo muito rápido. Em 1830, já havia na Terra 1 bilhão de pessoas. Aí demorou um pouco, né? Demorou aí centenas de anos até chegar aí, mas aí depois foi tudo muito rápido. Em 1978 já havia 4 bilhões, em 2014 mais de 6 bilhões, e hoje nós já temos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E a realidade é que todas essas pessoas precisam de pão. Precisam de pão para o estômago e precisam de pão da vida para que tenham paz nas suas almas, né? Olha, a gente precisa lembrar muito bem que a nossa prosperidade, quando alguém prospera, a expectativa de Deus é que a prosperidade, principalmente dos seus filhos, da sua igreja, a prosperidade dos membros da igreja, dos cristãos, seja a prosperidade que também abençoe outras pessoas. Há essa expectativa de Deus. Você já pensou nisso? Na realidade, a nossa prosperidade nunca deve ser conjugada na primeira pessoa do singular, não deve ser conjugada no eu, mas sim no nós. Vamos sair um pouquinho da história para a gente lembrar do que está lá em 1 João 3. Esse texto que muitas vezes eu cito porque é tão importante. 1 João 3. Abra lá. 1 João 3,16. Abriu aí? Está dito assim, olha, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. As bênçãos de Deus, elas vêm para nós para que nós também sejamos abençoadores, né? Sejamos abençoadores. Alguém pode perguntar, olha, mas tem algum problema uma pessoa prosperar, uma pessoa enriquecer? Está errado prosperar na vida? Não, claro que não. Claro que não. Nem todas as pessoas serão prósperas financeiramente, mas aquelas que prosperam financeiramente, glória a Deus por isso. Mas não esqueça que a expectativa de Deus é que a sua prosperidade seja abençoadora. Você não seja apaixonado por ela. Muito bem, voltando ali para aquele homem de Lucas 12, aquele homem, então, ele estava completamente embriagado por aquela ideia, eu tive uma grande colheita, agora eu preciso guardar isso tudo, acumular isso tudo. Versículo 17, repetindo, diz, ele arrazoava consigo mesmo, ali pensando consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele em nenhum momento deu graça, você notou isso? Ele não disse assim, ó Deus, muito obrigado pela minha prosperidade, muito obrigado, eu te agradeço. Ele não glorificou a Deus por aquilo que ele recebeu.
E o texto vai caminhando agora nos versículos 18 e 19 e disse assim, e disse, farei isso, tudo no eu, ó, eu farei isso, eu destruirei os meus celeiros, eu reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ele pensava que tinha respostas para todas as questões da vida. Ele se achava o cara. O que realmente vale na vida? O que realmente vale? Eu me lembro de alguns homens e mulheres públicos que alcançaram sucesso muito grande e muito rápido, mas que olhavam tanto para si mesmos, sem olhar para Deus, sem olhar para os outros, que as suas vidas perderam completamente o sentido. Vocês lembram daquela cantora jovem que alcançou uma notoriedade muito grande ali nos anos 2009, 10, 11, a Amy Winehouse. Ela tinha apenas 27 anos. Se tornou uma mulher muito rica, famosa, com mais de 30 milhões de cópias vendidas do seu segundo CD, ganhou 5 prêmios Grammy, que é o prêmio, é o Oscar da música. Os celeiros dela estavam cheios e ela era alguém que zombava da vida, zombava da morte, mas ela tomou uma overdose e, louca, em 23 de julho de 2011, ela foi encontrada morta. Foi pedida a sua alma. Perdeu tudo, absolutamente tudo. Há um ator que eu admirava muito, Robin Williams, e foi vencedor do Oscar, foi vencedor do Globo de Ouro. Ele estava no auge da sua carreira e aos 63 anos, em 2014, foi pedida sua alma. E ele se suicidou, acabou com a vida, no meio de toda aquela prosperidade. Alguém pode dizer assim, mas pastor, o senhor está contando histórias muito tristes. Mas estou contando também histórias muito alegres. E, na realidade, a gente precisa entender que é muito mais sábio aprender com a experiência dos outros do que aprender com os nossos próprios insucessos. Na realidade, Jesus está contando essa parábola para que as pessoas daquele lugar e nós também aprendamos com a experiência deste homem descrito nessa parábola. Na realidade, precisamos aprender com os aplausos da vida e aprender com as vaias da vida. Quando eu fiz um breve curso de teatro, eu acho que tinha 19 anos nessa época, lá em Recife, fiz um curso de teatro com um professor uruguaio chamado Alcides Moreno, e ele dizia uma frase que eu nunca esqueci, que a vaia e o aplauso são 2 grandes mentirosos. O que ele queria dizer é que quando nós somos aplaudidos, nós ficamos felizes, vaidosos e aprendemos muito pouco. Mas quando nós somos vaiados, ou seja, vemos o lado duro da vida, aí nós refletimos e aí nós pensamos. E o Senhor, muitas vezes, nos permite passar pelas vaias da vida ou observar as vaias da vida para que nós aprendamos. Os versículos 20 e 21 vão nos ensinar algo muito importante. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura, ou que faz tesouros, guarda tesouros para si mesmo, e não é rico para com Deus. Nós podemos repensar os valores e as prioridades da nossa vida. Eu gostava muito quando o pastor Ed Hallock, que nós amamos tanto, que foi o pastor fundador da nossa igreja,
falava aquela frase clássica dele: faça do principal o principal. Muitas vezes vi também a Vivinha e a Simone se lembrando dessa frase, que certamente as marcou também. Nós precisamos aprender, fazer do principal o principal das nossas vidas. E então, Jesus contou essa história para lançar no final dela a ideia central desta história. Vamos ver aqui a ideia central dessa história, que está agora nos versículos 22 e 23 e depois 30 a 32. Tendo contado essa história, Jesus vai falando agora no 22 e 23. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Depois, indo lá agora para o versículo 30, diz assim: porque os incrédulos de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. Buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Queridos, tudo passa, mas a sua relação com Deus, as decisões que você tomou com relação a Deus, a aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador, o arrependimento dos seus pecados, isso é para sempre. O texto diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Na realidade, essa mudança era bem difícil para aquele homem ali, né, contado ali nessa história. Ele estava dentro do Império Romano, estava dentro do império da cultura judaica. E Jesus diz assim: olha, não se deixe dominar pela cultura da sua sociedade. Tome um caminho novo, tome um caminho precioso. Ponha o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não era fácil. Não é fácil hoje, numa sociedade que põe todos os seus holofotes no enriquecimento, na prosperidade, nos valores materiais, no hedonismo, que é ser feliz a qualquer custo e a qualquer preço, de qualquer maneira, de forma libertina. Não é fácil nadar e ter a coragem de nadar contra a maré. Aquele homem lá teria que lutar contra a cultura da sua época, contra a ansiedade de possuir e possuir e possuir. E não é diferente nos dias de hoje. Talvez alguém diga assim: poxa Deus, eu acho o Senhor maravilhoso, acho essa proposta tão especial, mas eu não tenho tempo para colocar o teu reino em primeiro lugar na minha vida. Isso é muito duro, mas isso está se passando na vida de muitas pessoas que têm um vazio dentro de si, um vazio que precisa ser preenchido por Deus, pela salvação em Cristo Jesus, mas estão tão encharcados da cultura de possuir, de prosperar a todo custo, que eles não conseguem botar Jesus, botar o reino de Deus em primeiro lugar. Pessoas dizem assim: para fazer isso eu teria que lutar contra muitas coisas, teria que lutar contra mim mesmo, eu teria que lutar de uma forma muito forte para fazer isso. Nós podemos estar ansiosamente preocupados com tantas coisas que nós temos perdido a vida em busca daquilo que nós chamamos de vida. Nem tudo que reluz é ouro.
Nessa sociedade há tantos cultos ao que deve ser posto em primeiro lugar na vida. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, desenvolvem um enorme culto ao corpo, em vez de apenas cuidar bem dele. Ou desenvolvem um culto ao trabalho, para enriquecer, para prosperar a qualquer custo, em vez de subsistir dentro do reino de Deus também, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Note que o texto não diz assim, olha, despreze todas as coisas. Diz assim, põe o reino de Deus em primeiro lugar. Cuidar do corpo é bom, não precisa desprezar. Trabalhar é digno. Prosperar é digno, mas ponha o reino de Deus em primeiro lugar. Há pessoas que cultuam o estudo, a cultura, para competir, para esmagar os competidores, em vez de estudar para saber. Há cultos à própria religião. Há pessoas que transformam a sua religião no seu culto, em vez de colocar Deus em primeiro lugar. A fé no Senhor Jesus em primeiro lugar. Parece que tem-se uma importância muito maior no dogma religioso do que na simples fé no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Há, principalmente, um culto a possuir e enriquecer e acumular, de forma que apenas subsistir com dignidade parece que não seja o suficiente. Nós, entre outras coisas, temos que agradecer a Deus, porque o seu reino não está à venda. A salvação no reino de Deus, ir para o céu e viver eternamente, a vida eterna com Deus, não está à venda, não é uma questão de quanto se possui, não é uma questão de dinheiro, mas é graça de Deus, está disponível para todas as pessoas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lembre-se que tudo na vida passa, mas a sua vida com Deus é para sempre. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu gostaria de lembrar outra coisa que aconteceu há algum tempo atrás, já faz alguns anos. Eu fui esperar a minha esposa enquanto ela fazia um atendimento na área profissional dela, né? Ela é de área médica, dessa área da saúde. Então, eu estava numa calçada lá em Ipanema, dando uma volta, esperando, e aí eu vi um homem que eu conhecia dos telejornais. Vocês devem lembrar de um personagem de alguns anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, era o Paulo Conde. Paulo Conde era um arquiteto premiado, foi secretário de obras do governo do Rio de Janeiro, foi prefeito, vice-prefeito, e eu me lembro que aquele homem forte, alto, usava uma barba, um cavanhaque, óculos. Ele vivia cercado de assessores, secretários, repórteres, segurança. Ele foi um dos mentores da linha amarela. Então era um homem muito prestigiado. E quando eu passei ali naquela calçada, ele vinha na minha direção sendo empurrado numa cadeira de rodas. Alguém empurrava aquele homem. E aquele homem tinha um olhar tão vazio que aquilo me impressionou. Os valores mudaram. Todo aquele prestígio, toda aquela riqueza haviam acabado. Tudo passa, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, isso nos dá a certeza de que a salvação em Cristo Jesus para a vida eterna com Deus, essa permanece em Jesus Cristo. Aquele homem estaria vivendo uma história ansiosa, né? Aquele homem que a história aqui nos mostra. Mas ele era egoísta, era avarento, e ele pensava e agia exatamente como os homens do século XX. Conclusão disso tudo: uma conversa
de Jesus agora se dá com aquilo que ele chama do pequeno rebanho, repetindo aqui a leitura do 30 ao 32, porque os gentios de todo mundo, ou os incrédulos de todo mundo, é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. Buscai antes de tudo o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Muito bem, lembre-se que Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus dizia em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 10,10, Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, e para que tenham em abundância. E o texto aqui é interessante, no versículo 31, que nós lemos aqui, é uma chamada a que se ponha o reino de Deus em primeiro lugar, porque Ele vai providenciar o restante. É como se Deus dissesse assim, olha, queridos, cuidem das minhas coisas. Cuidem das minhas coisas, porque eu cuido das coisas de vocês. Eu cuido de vocês. O versículo 32 finalmente diz, olha, não tenham medo, não vai ser fácil. Vocês vão fazer parte da maioria? Não. Vocês serão um pequeno rebanho, provavelmente vocês farão parte da minoria, mas o Pai fará vocês proprietários do que mais importa. O Pai fará vocês, pequeno rebanho, proprietário da vida eterna com Deus. Quero terminar essa palavra contando a vocês uma pequena história. Verdadeira, me foi contado por um pastor, né? E ele conta que havia um jovem seminarista que estava muito indignado, ele estava muito impressionado com aquilo que ele estava aprendendo no seminário, né? E aí ele chegou indignado por um velho pastor, homem de Deus, experiente, e ele disse assim, pastor, o que é que Deus faz aos homens que não querem saber dele? Só pensam em dinheiro, em bens. E aí o pastor parou, pensou um pouco e disse assim, quando os homens não querem saber de Deus nem de Jesus, só querem pensar em dinheiro, ele oferece a esses homens arrependimento. E o rapazinho disse, mas só isso? Não, filho, é tudo isso. Tudo isso o Senhor tem a nos oferecer. Arrependimento dos pecados. Que nós creiamos em Jesus em primeiro lugar, pondo o reino de Deus em primeiro lugar. Deus abençoe você, tenha paz, jogue fora a ansiedade, coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, ainda que a sua vida seja multifacetada e você tenha muitas atividades, que todas elas sejam realmente secundárias. Que Deus venha em primeiro lugar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que podemos passar juntos. Lembrar que nós estaremos no dia 8, às 10h30, estaremos no nosso culto presencial, lá na Rua Magno Martins, 165. Tire todos os empecilhos, tire todos os ressentimentos, todos os medos. É hora de retornarmos colocando o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos orar? E não esqueça que será Dia dos Pais, né? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Ajuda-nos a desenvolver mentes e corações sábios, Senhor, para entender a grandeza, a importância da tua palavra, a essencialidade dela. E ajuda-nos a realmente colocar, Senhor, o teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, entendendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas pela tua graça, amor, misericórdia e poder. Senhor Deus, abençoa esse povo querido que está participando desse culto.
que todos eles sejam ricamente abençoados, que todas essas famílias sejam ricamente abençoados. Se nessas famílias, Senhor, há pessoas que ainda não receberam Jesus nos seus corações como Senhor e Salvador, que esse seja o dia, Senhor, que teu Santo Espírito toque poderosamente os corações, Senhor. Que haja salvação, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos nos ver à noite no nosso culto em família às 19h30. Nos vemos lá.